Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você vê o objetivo do que eu vou falar aqui, porque o celular não tá bom, não tá gravando o vídeo aqui, então eu vou tentar ser o mais rápido possível e o mais objetivo possível. A palavra que o Senhor me colocou no coração está em Mateus 4, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmão, glória a Deus por essa palavra. Essa palavra é uma palavra muito conhecida por todos nós. A palavra do Senhor afirma que depois que Jesus ele é batizado por João Batista e recebido o Espírito do Senhor, a palavra do Senhor diz que depois que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo vai levar Jesus para o deserto, conforme está escrito em Mateus 4. Só que perceba um detalhe: Jesus foi levado pelo Espírito do deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou. Perceba um detalhe. Olha que negócio interessante. Por que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Perceba um detalhe. Jesus vai para o deserto. Quando chega no deserto, a Bíblia diz que o tentador se aproximou. Então por que o diabo só se aproxima de Jesus no deserto? Sabe por quê? Porque no deserto não tem ninguém. Filho, o tentador não vai se aproximar de você na multidão. Ele não vai tentar você na igreja. Ele vai tentar você no deserto, quando ninguém está vendo. É aí que vem a tentação. Porque no deserto, filho, que você mostra quem você é. Quando ninguém está vendo, é aí que você mostra. Não é na frente do seu pastor, não é na igreja, não é na frente da multidão. É no deserto que você sabe quem você é de fato. Então percebe? Por isso que o tentador vem no deserto. A tentação vem no deserto. Só que uma coisa que eu acho interessante, e eu preciso que você dobra sua atenção nisso aqui que eu vou falar. Perceba um detalhe: Jesus está no deserto e está sendo tentado pelo diabo. Só que uma coisa que eu acho interessante, olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10:13. Paulo diz assim: Não sobrevenha a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, pois Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que não suportam, porque juntamente com a tentação virá o livramento. Eu falei, peraí, se Paulo está dizendo que juntamente com a tentação virá o livramento, eu falei, Senhor, peraí, Jesus está sendo tentado. Qual é o livramento que ele está tendo no deserto? Porque Paulo vai dizer que a tentação vem, mas o livramento vem junto. Qual o livramento que ele teve? Deus me fez entender, o livramento que ele teve, o escape que ele teve foi a palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz: Vocês jovens são fortes e vencerão o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vocês. Então percebe, o que estava em Jesus é a palavra. Pode ver que Jesus vai responder o diabo com palavra, porque está escrito, não só de pão viverá o homem. Então percebe que o escape que ele teve, o livramento que ele teve é a palavra. Por isso que o salmista vai dizer: Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra que dá o escape na hora da tentação. Quando você lembra da palavra, por isso que o salmista vai dizer: Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha, Jesus está no deserto, está se lembrando da palavra, está debatendo o diabo com palavra. Foi esse o escape que ele teve. A tentação veio, mas o livramento, a palavra. É a palavra que dá o escape. Olha que negócio forte, irmão. Só que uma coisa que eu acho interessante, perceba um detalhe: a Bíblia diz que quando Jesus sente fome, o diabo se aproxima. Por que o diabo se aproxima no momento da fome? Porque a fome fala de fraqueza. Ele não vai vir quando você estiver no fervor, ele vai vir no momento da fraqueza. Pode perceber que ele esperou 40 dias e 40 noites. Quando Jesus sentiu fome, então ele veio. Então percebe, ele só vem no momento da fome. Ele não vai vir, filho, quando você estiver forte. Ele vai vir quando você estiver fraco. Só que uma coisa que eu acho interessante, ele se esqueceu de uma coisa. A Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então quando penso que sou forte, então é que sou... Quando penso que sou fraco, então é que sou forte. É isso que confunde. Perceba um detalhe: ele veio quando Jesus sentiu fome. Só que o interessante é que a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Se você tomar a leitura de Lucas, também vai falar dessa passagem. Lá em Lucas 3, Lucas ele conta de um modo diferente de Mateus. Se você tomar a leitura de Lucas, você vai ver que Lucas fala assim, que Jesus, lá em Lucas 4, fala assim: Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito do deserto. Então percebe que Lucas já falou que Jesus estava cheio. Por que o diabo está tentando Jesus? Porque Jesus está cheio. O diabo não vai tentar vazio. O diabo só vai tentar quem está cheio. Tem uma frase que Billy Graham disse, que eu guardo comigo. Billy Graham disse assim: ladrão não rouba a casa vazia. Do mesmo modo o diabo, filho, ele não vai provar você se você não tiver algo valioso dentro de você. Ladrão não vai roubar uma casa vazia, filho. Pode perceber que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Então ele vai tentar quem está cheio. Porque ele quer arrancar, filho, que está dentro de você. Ele quer contaminar o que está dentro de você. Ele quer tirar a presença de você. Porque, filho, se tem uma coisa que afasta a gente de Deus é o pecado. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado.
E o pecado de quem? O pecado do diabo, filho. Jesus disse que o diabo é pecado desde o princípio. Por isso que o diabo faz de tudo para você errar. Ele seduz você, mas não é você. Não, vou repetir isso aqui, presta atenção. Ele tem poder de seduzir você, mas não tem poder de decidir por você. Você quer ver uma coisa? Olha o que ele falou para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus tinha poder para fazer isso, sim ou não? Jesus tem poder para transformar uma pedra em pão. Só que Jesus não transformou a pedra em pão. Por quê? Porque o diabo está até tentando seduzir, mas ele não pode decidir por Jesus. Sabe o que Deus está ensinando em você nessa palavra? O diabo tem poder de seduzir você, mas ele não tem poder de decidir por você. Eita glória! Aleluia! Então todas as vezes que você pecou, filho, nunca foi o diabo. Ele sempre seduziu você, mas foi você que decide. Você quer mais prova que ele tem poder de seduzir, mas não tem poder de decidir por você? Você lembra de Adão e Eva? O que a serpente falou para Eva? Come do fruto, Eva, porque Deus sabe que no dia que você comer, você será conhecedora do bem e do mal como Deus. A Bíblia diz, Eva, vendo do fruto, comeu e tomou. Peraí, o diabo só seduziu ela, mas foi ela que viu o fruto e pegou. Percebe? Foi ela que decidiu pegar. O diabo só seduziu, só persuadiu, mas foi ela que decidiu. Eita Jesus, eu vou falar Jesus, irmão. Você tem que entender uma coisa. Ele tem poder de seduzir você, mas ele não terá poder de decidir por você. É isso que você tem que entender. Eita glória. Por isso que a Bíblia diz em Tiago, submetas a Deus e resista ao diabo, ele fugirá de você. Então perceba um detalhe. Percebe? Olha que negócio forte. A palavra do Senhor diz que no momento que Jesus está passando fome ali, está sentindo fome, o que o diabo vai falar? Transforma a pedra em pão. Agora uma coisa que eu acho interessante. Lá em Mateus 3,17, olha o que Deus falou. No capítulo anterior. Olha o que Deus disse. Então uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Peraí, quando Jesus recebeu o Espírito Santo, a Bíblia diz que uma voz vai falar bem alto ali. Este é meu filho amado, de quem me agrado. Quem foi que falou essa voz? Foi Deus que falou. No momento que Jesus recebeu o Espírito Santo, Deus falou o quê? Este é meu filho amado, de quem eu me agrado. Então percebe que Deus falou o quê? É meu filho amado. Eu me comprazo dele, tenho prazer nele. Aí lá em Mateus 4, o diabo falou o quê? Se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Peraí, antes do diabo vir perguntar se Jesus é filho, Deus já tinha falado que Jesus é o filho. Então Jesus não transformou a pedra em pão para provar para o diabo aquilo que Deus já tinha falado. Percebe? Jesus, ele não vai transformar. Por quê? Porque se Deus já falou que ele é filho, o diabo pode, logo em seguida vai perguntar, se tu és o filho de Deus mesmo, transforma a pedra em pão. Só que Deus já tinha falado antes. Então Jesus não vai precisar provar para o diabo aquilo que Deus já falou. Sabe o que Deus está ensinando em você nessa palavra? Você não precisa provar nada para ninguém, aquilo que eu já falei a teu respeito. Filho, você não precisa provar para ninguém. Se Deus falou, isso basta. Percebe que Jesus, ele não transforma a pedra em pão, porque não precisou provar para o diabo o que Deus já falou. Deus já tinha falado antes, é meu filho. Aí vem o diabo. Se tu é mesmo filho, transforma a pedra em pão, se tu és mesmo filho. Só que Jesus não transforma. Agora uma coisa que eu acho interessante. Jesus é filho de quem? Filho de Deus. Mas onde ele estava? No deserto. Então percebe, não é só porque você é filho de Deus que você vai ter tudo. Filho, Jesus está no deserto, irmão. Olha que negócio tremendo. Se você tomar leitura, sabe o que Paulo disse? Paulo vai falar assim, que Adão estava no paraíso. Adão tinha fruto, Adão tinha mulher como sua auxiliadora, e Adão pecou. Só que o interessante é que Paulo vai dizer assim, mas o último Adão é espírito vivificante. Quem é o último Adão que ele está falando? Jesus. Agora é interessante que ele está falando de Jesus como homem. Agora perceba um detalhe. Jesus está no deserto. O último Adão está no deserto. Não tem nada. Está passando tentação, mas está sendo fiel a Deus. O primeiro Adão tem tudo no paraíso. Tinha fruto, tinha Eva e pecou. O último Adão não tem nada e está obedecendo. Você já parou para pensar nisso? Tem pessoas que têm tudo e ainda pecam. Tem outros que não tem nada e é fiel. Eita, não vou repetir isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Olha que negócio forte. Paulo vai dizer o quê? Que o primeiro Adão é mortal. Só que o último Adão é espírito vivificante. Quem é o último Adão que ele está falando? Jesus. O primeiro Adão, ele está falando do Adão do Éden. O homem que Deus formou do pó da terra. O último Adão, ele está falando de Jesus. Só que o interessante é, eu comparei os dois. Peraí, se Paulo está dizendo que os dois simboliza, Jesus simboliza o Adão, o primeiro Adão. Então peraí, vamos lá. Perceba um detalhe, o primeiro Adão está no deserto. Tem fruto, tem Eva, tem tudo e desobedece. O último Adão, Jesus, está no deserto. Não tem nada. Sendo tentado pelo diabo. Jejuando 40 dias e 40 noites. E está sendo fiel a Deus. Então perceba, o primeiro Adão tinha tudo e pecou. O último Adão não tinha nada e está obedecendo. Está no deserto e está obedecendo. No deserto não tem nada, filho, mas está sendo fiel. Olha que negócio interessante.
Tem gente que tem tudo e ainda peca. Tem outros que não tem nada, mas é fiel. Quem você é? O que tem tudo desobedece ou aquele que não tem nada e ainda obedece? Já parou para pensar? Tem pessoas que não tem nada e ainda obedecem a Deus. Você quer prova disso? Tem pessoas que se Deus tirar tudo dele e ainda obedece? Jó foi prova disso. A Bíblia diz que Deus permitiu o diabo tirar tudo de Jó. Jó perdeu tudo. Só que o que Jó falou? Deus me deu, Deus tomou. Perdeu tudo, mas continuou obedecendo a Deus, continuou sendo fiel. Olha que negócio forte. Olha que negócio tremendo. Só que uma coisa que eu acho forte nessa passagem, eu vou finalizar. Você vai ver que o diabo vai levar Jesus num monte muito alto. E ele vai falar assim: se tu se prostrar, tudo isso eu te darei. Ele vai mostrar os reinos do mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, mas é o sistema que é dele. O sistema não é o mundo que é do diabo. Não, irmão, não é o mundo. As pessoas acham que é o mundo, não. A Bíblia diz que o mundo e os habitantes pertencem ao Senhor. Então o mundo não é dele, o que é dele é o sistema. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno, está falando do sistema. Por isso que o diabo lá em Mateus 4 vai falar: se tu me adorar, te darei todos os reinos do mundo. Então percebe que está falando do governo dele, do sistema. O sistema é do maligno. Só que perceba um detalhe. Aí Jesus fala assim: retire-se, Satanás, porque está escrito: adore somente o Senhor, teu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo deixou, e os anjos o vieram servir. Para finalizar, olha que negócio forte. Quando Jesus falou: retire-se, Satanás, o diabo deixou, vieram os anjos e o serviram. Então percebe que os anjos só vão servir Jesus quando ele rejeita o prato do diabo. Filho, Deus só vai te servir quando você parar de se alimentar do pecado. Pode perceber, quando Jesus falou, está escrito: adore somente o Senhor teu Deus. Aí Jesus fala assim em seguida: retira-te, Satanás, porque está escrito: adore somente o Senhor, o teu Deus. Aí percebe que a Bíblia diz: o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Percebe que os anjos só vai servir Jesus quando ele rejeitou o diabo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa palavra? Eu só vou te servir quando você rejeitar o prato do diabo. Quando você parar de se alimentar do pecado, aí Deus vai te servir. Enquanto você estiver se alimentando do pecado, Deus não vai te servir. Mas quando você rejeitar a tentação, os pratos do diabo, aí o céu serve. Agora uma coisa que eu acho interessante. Olha como que Deus é fiel. Se você tomar a leitura de Mateus 4, você vai ver que o Espírito leva Jesus para o deserto. Só que lá no final do versículo vai dizer: e os anjos vieram e o serviram. Então percebe, Deus levou no deserto, só que Deus não deixou ele sozinho no deserto. Os anjos vieram e o serviram. Filho, Deus jamais vai colocar você no deserto para te abandonar. Olha que negócio forte, irmão. Deus levou para o deserto, mas a Bíblia diz no final: os anjos vieram e serviram. Então percebe, Deus não leva para o deserto para desamparar. Deus leva para o deserto para tratar você, para te lapidar, para forjar o teu caráter. Por isso que Deus leva para o deserto. Olha que negócio tremendo. O Espírito levou para o deserto, só que a Bíblia diz lá no final, em Mateus 4,11, os anjos vieram e serviram. Então percebe, fui para o deserto, mas não estava sozinho no deserto. Deus nunca vai te colocar numa prova para te abandonar nela. Porque o salmista Davi vai dizer: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Isaías, o Senhor toma a boca de Isaías, o Senhor também vai dizer: pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama, mas todavia não me esquecerei de você e do Senhor. Jesus estava no deserto, mas os anjos vieram servir. Deus não te esquece de você, filho. Deus até coloca no deserto. Só que Deus não desampara você. Fica com essa palavra em nome de Jesus.